queria ler a Bíblia com você no livro do profeta Jeremias, no capítulo número 6. Jeremias, capítulo 6. Nós vamos ler somente o versículo 16. Jeremias 6, 16. Você achou na Bíblia? Livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Amém. Pai, nós lemos a Tua palavra aqui mais uma vez, e queremos Te agradecer por essa oportunidade de pela segunda vez no dia estar diante da Tua palavra, lendo, recebendo do Senhor a verdade da palavra, como ela própria diz, a verdade que liberta. Pai Santo, nós queremos essa verdade nos nossos corações. Portanto, Te pedimos em oração que o Senhor fale conosco essa noite. Não estamos aqui para ouvir homens com suas opiniões, ideias, doutrinas, filosofias. Não é isso que queremos, mas sim a palavra que procede da Tua boca. Aquela que liberta, aquela que edifica e transforma, que ela seja falada ao nosso coração. Para isso eu entrego a minha vida ao Senhor e peço Tua graça, Tua misericórdia, peço a unção do Teu Espírito para que ela me capacite a ministrar Tua palavra, com o poder de quebrar as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse trechinho que a gente leu aqui do livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, ele traz um conceito da parte do Senhor. Ele começa o versículo dizendo, assim diz o Senhor. Não é o profeta, mas é o Senhor. O profeta está falando pelo Senhor. E ele diz, pelo Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Chegue para o lado um pouquinho nesse caminho e observe. Pergunte pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho? E aí, ande por ele, e você vai achar descanso para a sua alma. Mas tem alguns que dizem, não andaremos. Aqui Jeremias está colocando para nós um conflito, que é o conflito de todo homem depois do pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E desde que o homem pecou, ele separou-se de Deus e foi quebrada a semelhança, a imagem e semelhança com a qual o homem foi criado por Deus. Mas o pecado manchou essa imagem e assim o homem passou a andar no seu próprio caminho, pelo seu próprio entendimento e não mais segundo os conselhos de Deus. E Jeremias diz aqui, através dessa profecia, que há sempre uma opção para nós. Deus nos recomenda um caminho, Deus nos apresenta um caminho, mas todos nós temos a liberdade de escolher qual caminho queremos tomar. E ele deixa isso bem claro, ao dizer que muitos vão entrar por esse caminho e vão achar descanso, mas há outros que vão enxergar o mesmo caminho e vão dizer, não andaremos nele, não entraremos por esse caminho, porque há uma decisão que todo homem é livre para tomar. Mas é interessante no texto que Jeremias coloca aqui a grande diferença entre o bom e o mau caminho. E isso é confirmado pelas palavras de Jesus também. E pelo texto de Jeremias, a grande diferença aqui entre o bom e o mau caminho é que no bom caminho a gente acha descanso para a nossa alma. Essa é a promessa de Deus. Entre pelo bom caminho, ande no bom caminho, ande por ele e você achará descanso para a sua alma. No mau caminho não há descanso. Na escolha errada só há peso, só há dor, só há fardo. Mas no bom caminho há descanso para as nossas almas. E não há como achar descanso em outro lugar a não ser no caminho que Deus traçou para cada ser humano. E a Bíblia diz bem claro quem é esse caminho. Jesus certa vez disse, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se colocou como esse caminho. E ele também disse que nesse caminho, que é o único, não há outro, é o caminho, como ele disse no singular, nesse caminho, aquele que entrar poderá achar descanso. Certa vez Jesus também disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará descanso. Então, há uma porta, há um caminho, há uma única opção, há uma única escolha para o homem, que é andar no caminho que Deus propôs e receber aquilo que Deus promete, que é o descanso para a nossa alma. E a pergunta é, irmãos, por que a nossa alma anda cansada? O que é que cansa a nossa alma? A principal causa do cansaço da alma é o pecado? A principal causa do cansaço da alma é a insistência em desobedecer a Deus, a insistência em permanecer rebelde contra Ele. E o homem tenta de todas as maneiras achar um descanso para a sua alma. Ele tenta porque sabe e reconhece que ela está cansada. Está cansada dos próprios pecados, está cansada dos próprios erros, de tanto, como se diz por aí, dar murros em ponta de faca. O homem sabe que está cansado e ele tenta a todo custo encontrar uma chance de descansar. E muita gente busca um descanso em coisas que não dão descanso. Alguns pensam assim, eu vou acumular dinheiro. Eu vou dedicar a minha vida ao acúmulo de riquezas. Porque, de repente, com estas riquezas, eu posso um dia descansar. Eu posso um dia parar de trabalhar. Alguém já pensou assim, não é? Eu quero ganhar muito dinheiro porque um dia eu vou parar de trabalhar. E aí eu vou descansar. Jesus certa vez também disse para aquele que ajuntou todos os seus bens e colocou em celeiros, o que disse o Senhor? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Tudo isso que você juntou, tentando descansar, nunca te deu descanso e nunca dará. E tudo isso não vale nada em relação à tua alma, que é muito mais preciosa do que qualquer riqueza que você possa obter. Mas, infelizmente, essa é a opção de muita gente. Eu quero uma segurança financeira, porque então terei descanso para a minha alma. Mas o descanso não está nos problemas financeiros, ou seja, o cansaço não está nos problemas financeiros, mas está no pecado. Então isso não trata o pecado. Ganhar dinheiro não trata o problema, que é o principal causador da fadiga. Então não adianta nada, o cansaço permanece, não muda. Outras pessoas vão buscar em qualquer outra coisa a possibilidade de descansar e se entregam a filosofias que o mundo oferece, né? A doutrinas, a métodos de vida, como disse hoje de manhã, autoajuda, não é? Tanto faz sucesso hoje em dia, alguns passos para chegar a determinado objetivo, na expectativa de dizer, finalmente posso descansar. E não descansa, porque só há descanso no caminho que o Senhor oferece. Ele diz, achareis descanso para a vossa alma. Nesse caminho, nós achamos descanso. O próprio Senhor Jesus disse algo muito semelhante em Mateus capítulo 11, agora quero ler contigo aí na Bíblia, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Jesus diz assim, palavras de Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Olha o caminho aqui de novo. Quem é o caminho? Jesus. O que ele oferece? Descanso. Para quê? Para a sua alma, que está sobrecarregada. E está sobrecarregada de pecados, de erros, de escolhas erradas, de opções erradas que foram feitas ao longo da vida. E ele disse, aprenda de mim, sou manso e humilde, e você vai encontrar descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que é interessante, a Bíblia não diz que todo fardo será tirado. A Bíblia não diz que todo peso será removido. Porque, irmãos, não há como viver nesse mundo sem nenhum tipo de fardo nem de peso. A vida é assim, para todo mundo.
A vida tem momentos de dificuldade. A vida tem momentos de fardo. E Deus não disse que vai tirar todo o fardo, mas ele disse, tiro o teu e coloco o meu. A diferença é que o meu não é pesado. A diferença, como ele diz, é que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E com a minha ajuda você pode carregar. Com a minha ajuda a tua vida pode ser transformada. Então o apelo de Jesus é, venha a mim, o caminho, eu, só eu, mais ninguém, o caminho, a verdade, a vida. Venha e eu te darei descanso. Venha e eu te darei simplesmente paz, sossego para a sua alma. Então o caminho do perdão, que é aquilo que mais sobrecarrega o coração do homem, a culpa pelo pecado. Cansados e sobrecarregados estão todos aqueles que sabem lá no íntimo de suas consciências que estão vivendo contrários à vontade de Deus. E a culpa é um sentimento com o qual ninguém consegue conviver. É por isso que o ser humano o tempo todo está se desculpando. Todos nós temos a tendência de nos desculpar. Quando alguma pessoa expõe um erro nosso, expõe um pecado, expõe uma escolha errada, a gente não diz, não é verdade. Normalmente diz assim, não, mas é porque teve tal circunstância. Não, eu fiz isso, mas porque eu fui levado, porque todo mundo faz, porque, sei lá. Então a gente não gosta da culpa, porque a culpa pesa. E quando Jesus disse, venha que eu vou te aliviar, você que está cansado e sobrecarregado, ele não estava falando do cansaço físico de um dia de trabalho, mas ele está falando do cansaço da alma, o cansaço das emoções, o cansaço da mente, o cansaço que vem pelo excesso e acúmulo de pecados não resolvidos, de escolhas erradas não tratadas. É disso que ele falava, e o caminho do perdão é mediante essa expiação da consciência, que só o Senhor Jesus pode dar. Por isso a Bíblia diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele é a propiciação. Então ele me substituiu na culpa. A Bíblia diz, ele levou sobre ele as nossas culpas. Então eu posso ficar isento da culpa, porque ele tomou a culpa para ele. Por isso o seu convite é eficaz, venha, você que está cansado e sobrecarregado. Você que está cansado de sofrer, você que está cansado de lutar contra os pecados, você que está cansado de carregar o peso da sua consciência, da sua culpa, venha, porque eu sou o único que posso tirar esse peso e tirar essa culpa. Nada mais tira a nossa culpa, irmãos. Tanta gente tenta se livrar da culpa, às vezes até com atos humanos. Mas isto, embora seja louvável, não resolve o problema. Ninguém perde a culpa por fazer caridade. Ninguém perde a culpa por fazer o bem ao próximo. A culpa permanece. A gente não troca uma coisa pela outra. Se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido pelos nossos pecados. Mas ele morreu para satisfazer o que a Bíblia chama de senso de justiça de Deus, onde Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está escrito no mesmo versículo. Há uma pena para o pecado, e a pena é de morte, mas há uma vida também oferecida através de Jesus. Então não é o homem que se limpa dos seus pecados, não é o homem que tira o próprio peso da culpa, mas isto acontece quando ele atende ao chamado, vinde a mim, e ele vai. E aí quando ele vai, a culpa é removida. O peso é retirado. Ele diz, tome sobre você o meu jugo, aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo. Esqueça tudo que você aprendeu até o dia de hoje. E aprenda com um novo mestre, um novo professor, que é diferente, que é manso, que é humilde e que quer salvar você, quer tirar a sua culpa, quer te dar a paz, quer te dar o sossego para a alma que você não encontra em lugar nenhum, em religião alguma, em filosofia alguma. Então esse é o caminho do perdão, é o caminho da volta para aquilo que o Senhor nos chama, o caminho da fé na palavra de Deus. Quando Jesus disse isso, eu fico imaginando as pessoas que estavam ali ouvindo, vinde a mim. Quantos será que foram? Quantos será que atenderam ao chamado? Quando ele curava, quando ele distribuía pães e peixes,
Todo mundo estava interessado em ir lá receber alguma coisa, mas alguma coisa palpável, né? Que mate a fome, que produza um bem no corpo. Mas nesse convite ele não prometeu nada de material. Ele apenas prometeu descanso. Quantos será que acreditaram e foram? Aí está a diferença. O que o homem precisa, irmãos, é fé. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas se eu não crer nele, eu não o agrado. E a única coisa que ele quer é ser crido. Por isso, a minha relação com a palavra de Deus é simplesmente crer. Ele disse: venha, eu vou. Ele disse: tome sobre si o meu jugo, eu tomo. Descanse em mim, eu descanso. É simplesmente acreditar, como uma criança. Por isso Jesus exaltou as crianças na sua simplicidade e disse que quem não recebesse o reino de Deus como uma criança jamais seria digno dele. O que Jesus queria dizer com isso? É a fé simples, que simplesmente aceita e crê, que simplesmente concorda e vai, atende ao chamado e se entrega. É apenas isso que o Senhor espera. É o caminho de confiar tudo nas mãos do Senhor. Descanso para a alma. Por que a sua alma não descansa? Porque você tem preocupações. Porque a maioria de nós está preocupado com o que vai fazer amanhã, com o que vai comer no fim do mês, com o que vai pagar as contas, como é que vai viver. A maioria de nós está preocupada com o ano de 2022, dos outros, quando vai ser. A maioria das pessoas está angustiada na sua alma. E o que o Senhor promete? Tudo vai ser uma maravilha? Não. Não. Você vai ter peso ainda, vai ter jugo ainda, só que você vai ter paz. Essa é a diferença. Por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como a dá o mundo. Porque no mundo há uma oferta de suposta paz. Qual é a oferta? Junte dinheiro, conquiste. Isso te dá segurança. Não, a minha paz é diferente. Ela excede todo entendimento, toda a razão humana, porque ela não se baseia nos mesmos conceitos e princípios que a paz oferecida pelo mundo, mas é a única que é real e verdadeira. Então, se eu entrego a minha vida ao Senhor, é como a Bíblia diz lá no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É a fé. A fé de confiar. Entrega o teu negócio, entrega teu trabalho, entrega tuas preocupações, entrega e confia. Porque a confiança vem de fé. É o que Deus quer. A Bíblia diz lá, pertinho desse versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ela diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. O que recebemos de Deus é presente, não é mérito. Porque, na verdade, nenhum de nós merece nada, muito menos a salvação. Mas Deus nos dá de graça aquilo que não merecemos. Essa é a graça de Deus em ação. E é isso que Jesus está simplesmente oferecendo, um caminho de descanso. O caminho de descanso, queridos, é o caminho da obediência. Porque o que deixa inquietos muitos hoje é a sua desobediência. Como eu disse, é o pecado o maior peso da vida do homem. E o pecado vem de quê? Vem simplesmente da desobediência. Deus tem um conceito, eu tenho outro. Deus tem uma ideia, eu tenho outra. Deus tem um plano, eu tenho outro. Isso é o pecado. Quando pensa-se em pecado, as pessoas pensam em coisas consideradas graves, como assassinatos, prostituições e tal. Não. Qualquer plano distoante do plano de Deus é pecado. Qualquer direção que eu tomo contrária ao que Deus desejava é pecado. E é isso que traz a dúvida, que traz a inquietação da alma. Mas quando eu sigo no caminho, eu resolvo obedecer. Porque veja o convite de Jesus que nós lemos aqui em Mateus 11. Eu vou ler de novo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Lindo convite. Mas agora, tomai sobre vós o meu jugo. Agora é exigida uma ação da minha parte. E uma ação requer uma obediência. Primeiro eu tenho que ir, e agora tenho que tomar sobre mim o jugo que ele propõe. Então há uma obediência envolvida aqui. E a paz vem exatamente da obediência.
O descanso para a alma vem exatamente da sensação de bem-estar promovida pela obediência. Eu acredito que todos aqui que foram crianças já desobedeceram seus pais, né? E quando a gente desobedecia, dava aquela sensação de adrenalina, né? Mas a paz vem da obediência. Quando você obedeceu, você está em paz, você não deve nada a ninguém, então você está tranquilo. Esse é o caminho proposto por Deus. É o caminho da obediência, para que Ele possa dar paz à tua alma, possa dar descanso à tua alma. É o caminho da comunhão com Cristo, o caminho de estar ao lado do Senhor e o chamá-lo de Pai e ter dele a proteção do Pai amoroso. Esse é o caminho proposto por Cristo. Esse é o mesmo caminho proposto por Jeremias, mais de 800 anos antes de Cristo, falando da mesma coisa. Procure pelo caminho, olhe pelo caminho, se coloque à margem, observe, procure pelas veredas antigas, os caminhos antigos. Hoje tem muito caminho novo, tem muita novidade, está todo mundo querendo novidade, mas o que salva é o caminho antigo. Olhe para esse caminho, ande por esse caminho e você vai achar descanso para a alma. E por que descanso para a alma é tão importante? Responda você. Olhe para você e responda você. Por que é tão importante o descanso para a alma? Porque descanso da alma traz a sensação de paz, a sensação de simplesmente satisfação, estar satisfeito. O que é estar satisfeito? A gente até perdeu um pouco a noção disso, né? Principalmente quando come na ceia de Natal. A gente perdeu a noção, né, do que é estar satisfeito, porque parece que nunca estamos satisfeitos. Mas pensa na satisfação, estar pleno, estar completo, estar de fato com satisfação na sua vida. Isso traz a paz. Mas não é a autossatisfação, é a satisfação que vem de Deus. Como eu disse hoje de manhã, toda essa tentativa de alto, é eu confiar em mim mesmo, e não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus é você se entregar e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa é a proposta, essa é a saída, esse é o plano, não há outro. Bom descansar a alma, porque isso traz segurança. O medo é o principal instrumento maligno para dominar as pessoas, irmãos. O medo que atormenta, que aprisiona. Por isso a Bíblia diz lá em 1 João 4,18, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, diz a mesma palavra. Então o que Deus oferece com esse caminho é o caminho da segurança, da ausência do medo. Porque o medo está relacionado à culpa. Quem tem culpa, tem medo. Quem não deve, não teme, não é o ditado popular, mas quem deve, teme. E todo homem sabe em sã consciência que é devedor. Não basta o que diz a Bíblia em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, é verdade. E o homem sincero, no seu íntimo, sabe que pecou, sabe que está culpado, sabe que está errado, e por isso vem o medo, e por isso a gente vive com medo. Mas quando você entrega a tua vida para o Senhor, quando você aceita o convite de ir a Ele, achar descanso para a sua alma, cadê o lugar do medo? Já não há mais lugar para o medo? Há lugar agora para o contentamento, estar contente. O apóstolo Paulo aprendeu isso, ele disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não disse isso, porque isso é algo que a gente aprende, não é algo que nasce com a gente. A nossa natureza é insatisfeita, a nossa natureza é inquieta, mas Paulo disse, eu aprendi a viver contente, porque Paulo teve um encontro com Cristo. Paulo, que antes perseguia a igreja, agora se entregou a Jesus. E agora ele aprendeu o contentamento, ele aprendeu a paz, que vem de estar com Cristo e saber que a vida dele pertence ao Senhor. Então essa foi a mudança radical na vida de Paulo. Só que, queridos, o que diz a Bíblia para nós, em todos esses textos que eu li até agora, é que esse descanso
Esse descanso não é para o futuro, né? Algumas pessoas até pensam nele, tá bom, quando eu morrer eu descanso, né? Tem até aquela famosa frase que se bota em inglês, R.I.P. Você já viu isso na lápide? Rest in peace, né? Descanse em paz. Não, ali não há mais descanso. Descanso é aqui e agora. Descanso não é quando morre. Descanso é para hoje. A proposta de Deus é hoje. Que eu entre no caminho e que eu descanse agora, não quando morrer. Mas hoje, já nesse momento, descanso disponível. Mas para isso, eu preciso entrar no caminho. Eu preciso estar dentro desse caminho e crer de todo o coração que esse perfeito descanso virá daquele que me trouxe paz. E olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, vamos ler? Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, mais uma vez, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Traduzindo, justificados. O que quer dizer isso? Me tornei justo. Eu não sou justo. A justiça me foi atribuída. O problema do homem é achar que ele é bom, que ele é justo. Não. A Bíblia diz: não há um justo sequer sobre a terra. Se nós hoje somos justos, é porque Jesus nos justificou. É o que Paulo diz: justificados, pois, através, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque agora Jesus me justificou. Então, quando Deus olha para mim, não vê mais um pecador culpado, mas vê um pecador inocentado pelo sangue de Jesus. E melhor, que se tornou justo, porque foi justificado por Cristo. Então, aos olhos de Deus, não temos mais culpa. Por isso, Paulo diz: agora temos paz com Deus. Enquanto houver culpa, não há lugar para paz. Enquanto há o sentimento de culpa, não há lugar para paz. Mas justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio dele, de quem obtivemos igualmente acesso, mais uma vez, pela fé, a esta graça. Lembra do que eu falei sobre graça? Eu não mereço o perdão, mas o perdão me foi atribuído. Eu não mereço ser chamado de justo, mas a justiça me foi atribuída por aquele que morreu no meu lugar e levou sobre si as nossas culpas, as nossas transgressões, como diz o texto de Isaías 53. Ele levou sobre ele a culpa que era minha. Então agora resta sobre mim o título de justo. Justo porque fui justificado. Não por mim mesmo, nem pelo meu esforço, mas pela obra de Deus na minha vida. Não tenha dúvida de que esse caminho é bom, e de que esse caminho é único, e de que esse caminho é do Senhor. E que você pode ter nele satisfação, contentamento, no bom caminho, na vereda antiga que Deus preparou para nós. E talvez um dia a gente possa dizer como Paulo, mais uma vez o uso como exemplo em Romanos capítulo 11, no versículo 33, olha a declaração de um homem que experimentou isso. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo se admira diante do Senhor que o salvou. Porque aos olhos humanos, Paulo não tem perdão. Paulo era perseguidor da igreja, Paulo matava cristãos, mas ele é perdoado, ele é transformado, ele é enviado para uma missão, e ele cumpre essa missão, e ele reconhece então a graça. Aquele que recebe muito amor de Deus, a Bíblia diz muito ama. Lembra da experiência de Jesus com aquela mulher que lavava os seus pés? E o homem ao lado, o fariseu indignado, dizia: como é que o senhor permite que uma mulher dessa chegue a tocar no Senhor? E Jesus pergunta para ele que diferença há
naquele que é muito perdoado. Quem é muito perdoado ama mais. Aquela mulher tinha muitos pecados para serem perdoados, por isso ela amava mais Jesus. E ela demonstrava o seu amor naquela atitude. Ao passo que o fariseu religioso achava que não tinha dívidas, achava que não precisava de perdão. Essa é a diferença. A salvação é para quem confessa que precisa de perdão. É para quem confessa e admite que é pecador e que precisa dessa reconciliação. Para quem confessa que não é justo e que por mais que tente não consegue adquirir justiça, mas que precisa ser justificado por Deus. Salvação é para este que admite isso. E aí quando admite tem que ficar perplexo, como ficou Paulo ao dar essa declaração. E aí a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão: qual é a outra fé, qual é a outra religião que promete descanso? Eu pergunto a você, há um texto bíblico, e esse aí não vai ser projetado, em Isaías, no capítulo 64. Em Isaías, no capítulo 64, no verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que trabalha para aquele que confia e que espera nele. Isaías diz: ninguém jamais viu isso. Nenhuma outra religião fala sobre isso. O tema das religiões é: faça alguma coisa para aplacar a ira de Deus. Dê a ele alguma coisa para que ele goste de você. Faça de alguma forma que ele se impressione e queira ser favorável a você. O Deus do Evangelho só pede uma coisa de você: acredite em mim e eu te salvarei. Acredite em mim e eu te farei de pecador injusto. É só isso que ele pede. E ele diz que trabalha por aquele que nele espera. Então a nossa religião não é o nosso trabalho para Deus, é o trabalho de Deus em nosso favor. A nossa salvação não é o que eu fiz para ser salvo, mas é o que Deus fez para me salvar. É essa salvação que nós pregamos e que está anunciada no Evangelho. Qual a outra religião oferece isso? Alguns pensam e ficam pensando que após a morte podem fazer algo a respeito disso, podem rezar, podem, quem sabe, interceder, talvez algumas missas, para que a pessoa então saia do purgatório e possa ir para o céu. Não. É aqui e agora. É agora a decisão. É agora o andar, a escolha do bom caminho. É agora também que ele te dá a paz. É agora também que ele vai te dar o descanso. Porque após a morte não há descanso. A morte é resolvida agora. É como diz a Bíblia lá em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora você sabe o que diz o versículo 18? Vamos ler o mesmo texto? João capítulo 3, versículo número 18, diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está julgado. Não creu? Já está julgado. Creu? Já tem a paz. Creu? Já está no bom caminho. Creu? Já tem o sossego para a alma. Agora não creu? Já está julgado. Após a morte não tem mais nada para ser feito nem resolvido. Não tem outra chance, não tem outra vida. Não há reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vendo após isto o juízo. Não tem várias mortes. Por isso também não tem várias vidas. É uma só vida, uma só morte, e depois o juízo. Não adianta missa, não adianta reza, não adianta intercessão. É aqui agora que eu decido o que eu quero da minha vida, com a liberdade que Deus me deu, de tomar a decisão. Caminho de morte, caminho de vida. Eis que te proponho hoje vida ou morte, diz o Senhor. Bênção ou maldição, escolhe a vida para que vivas. A decisão é sua,
mas o conselho é de Deus. A direção Ele te dá, o chamado Ele faz, Ele mostra o caminho, mas quem entra por Ele sou eu, com a minha vontade, com a minha liberdade, com a minha decisão. E eu quero, então eu tenho que fazer. O caminho é bom, é o bom caminho, é o único caminho. Mas eu digo, não é fácil. Deus não promete facilidades. Tem jugo? Tem, mas é muito mais leve do que aquele que o mundo coloca sobre a sua vida sem você escolher. O mundo acaba colocando peso sobre você sem você escolher. E esse peso permanece. O caminho é bom, mas não é fácil. Em Mateus, também esse texto não será projetado, no capítulo 7. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, Jesus diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Duas portas, dois caminhos. Só há um que leva ao Pai. Só há um que traz paz. Só há um que traz descanso. Mas a porta é estreita. O caminho é apertado. A facilidade é do outro lado. Facilidade é do lado de lá. A porta está escancarada. É bem fácil entrar. Mas a outra é a única verdadeira. É a única que traz vida, é a única que traz solução que você e todo ser humano precisa. Porque é um bom caminho feito por Deus. Feito por Deus para você. Parou para pensar nisso? Deus é tão bom que Ele pensou em você. Que Ele pensou em mim para propiciar um caminho pelo qual eu posso entrar e ser salvo. Pelo qual eu posso ter esperança na minha vida. E ter a minha vida restaurada. E nisso eu não posso falhar. Eu posso falhar em qualquer coisa. Eu posso pecar em qualquer coisa. Mas a única solução para o meu pecado é render-me a Cristo e aceitar a salvação que Ele me oferece gratuitamente. Apenas querendo de mim que eu creia nele de todo o meu coração. Nesse caminho, eu não posso falhar. Nessa escolha, eu não posso. Eu posso falhar em todo o resto, mas na escolha que é a principal, nessa eu não posso falhar. E para terminar, eu leio contigo Hebreus capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2. O autor de Hebreus, no capítulo 4, diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar aonde? No descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O evangelho é o mesmo. É pregado há mais de 2000 anos. Muita gente ouve, mas poucos recebem. Poucos trazem para o coração. E a razão está aqui escrita. A palavra foi ouvida por todos, mas não foi acompanhada pela fé. É a fé que salva. Nem a palavra, é a fé que salva. A palavra é poderosa, mas se eu não crer nela, ela não vai salvar. O que Deus deseja é que você creia nele. E se crê nele, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais ele vai fazer por você. Entrega a tua vida, faz a escolha certa, entra no caminho, não se afasta dele, tenha paz, tenha descanso para a sua alma. É o que Deus propõe para vocês. Sabe quanto custa? Nada. É de graça. Custou muito, mas Jesus pagou com a própria vida. Então, o caminho está aberto para você. Entra por ele. Entra por ele. É o chamado de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por estarmos juntos na tua casa essa noite, ouvindo a tua palavra, que nos convida à salvação, que nos chama para um encontro contigo. Está aberta a porta do caminho, do único caminho que leva ao Pai. Mas tua palavra também diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Que é necessário, como disse o Senhor, confessar o teu nome diante dos homens, para que o Senhor também confesse o nosso nome
diante do Pai que está nos céus. Por isso, Pai, eu quero dar esta noite uma oportunidade. Há alguém aqui no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão, eu quero orar por você. Há alguém no nosso meio que quer dizer, eu quero esse caminho, eu quero entrar por ele, é o caminho da minha vida, eu quero o perdão dos meus pecados. Levante a sua mão para que eu ore por você agora. Há alguém que quer fazer isso? Amém. Há uma vida ali. Há mais alguém querendo aproveitar essa oportunidade? Há mais alguém querendo aproveitar essa chance? Aproveita agora essa chance, entrega a tua vida para Jesus. Vem aqui, meu amado, eu quero orar junto com você. Vem aqui. Glória a Deus. Como é o seu nome mesmo? Fábio. Pai, obrigado pela vida do Fábio, Senhor. Obrigado, Deus, por esse compromisso que ele assume contigo nessa hora, diante de todos. Porque o Senhor também, quando morreu na cruz, foi de modo público, sofrendo a vergonha em nosso lugar. Por isso, Deus, eu te agradeço pela decisão do Fábio, de render a sua vida ao Senhor, de escolher esse caminho e andar por ele. E eu te peço, ó Pai, que nesta hora o Senhor o ajude a manter-se sempre neste caminho, a não se desviar dele por nada nesse mundo, Pai. Porque é o bom caminho, aonde ele vai achar a paz e o descanso para a sua alma. Dá descanso ao Fábio, à sua casa, à sua família. É o que eu te peço, abençoando junto com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Pai. Deus te abençoe.